Amanda, minha meia-irmã de 36 anos, tem 2 filhos gêmeos de 10 anos com Saulo, seu ex-marido de 35 anos. Nosso pai se casou com a mãe de Amanda quando estávamos na escola, depois de se conhecerem através de amigos. Amanda perdeu seu pai quando era pequena. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos. Meu pai obteve minha guarda total, já que minha mãe sofria de demência precoce e faleceu quando eu estava na escola primária. Amanda é 3 anos mais velha que eu. Quando nossos pais nos apresentaram, ela tinha 15 anos e eu 12. Sendo mais velha, parecia não se importar muito com minha presença. Ela não respondia às minhas tentativas de aproximação. No tempo que nossos pais permaneceram juntos, ela nunca tentou me conhecer ou ser minha amiga. Não sei porquê, mas parecia que ela não gostava da minha companhia. No início, pensei que fosse minha imaginação, mas com o tempo percebi que simplesmente não queria estar perto de mim. Tentei falar com ela várias vezes, mas ela apenas revirava os olhos e fechava a porta na minha cara quando me via perto de seu quarto. Eu estava apenas ali, sem tentar falar com ela. Parecia que minha mera presença perto dela era um problema. Na época, não entendia o conceito de rebeldia adolescente e me sentia mal pelo modo como ela me tratava. Depois que nossos pais se casaram, parei de tentar ser sua amiga. Eu tinha 15 anos e ela 18, prestes a ir para a universidade. De qualquer forma, não importava se seríamos amigas ou não, porque não íamos morar na mesma casa. Quando Amanda foi para a universidade, ela só voltava para casa nas férias ou de vez em quando nos fins de semana. Depois de arranjar um emprego, essas visitas diminuíram muito. Eu também me mudei quando comecei a universidade e consegui meu próprio apartamento alguns meses depois de me formar. Agora que morávamos cada uma por conta própria, só nos víamos nas festas de fim de ano ou quando íamos visitar nossos pais. Não mantivemos contato após nos mudarmos e nos tornamos praticamente estranhas, nos vendo 1 ou 2 vezes por ano. Amanda conheceu Saulo graças a mim, pois fui eu quem o convidou para nossa festa de Natal. Ionara era irmã de Saulo e nos tornamos amigas na universidade, mantendo a amizade mesmo depois de nos formarmos. Um dia, ela me contou que seus pais não estariam em casa para o Natal, pois iriam visitar um amigo da família que estava doente. Ela e seu irmão não tinham planos, então os convidei para passar o Natal conosco. Foi então que Amanda conheceu Saulo. Eles se deram bem e passaram a noite toda conversando. Algumas semanas depois, Ionara me disse que estavam namorando. Fiquei feliz por eles e ainda mais quando anunciaram o casamento 2 anos depois. Ionara e eu fomos madrinhas, o que foi um pouco estranho, já que Amanda e eu nunca fomos próximas. No entanto, depois de começar a sair com Saulo, Amanda se tornou mais amável comigo. Não queria causar problemas entre ela e Saulo, então nunca mencionei o passado. Mas notei que Amanda só era gentil comigo para que eu não revelasse coisas do passado. Quando ela e Saulo começaram a ter problemas, parou de fingir ser minha amiga. Durante seu relacionamento e casamento, Amanda me mandava mensagens toda semana e era gentil. Mas isso mudou quando Saulo pediu o divórcio. Ela fez o mesmo com Ionara, então percebi que era apenas por obrigação, já que tínhamos que nos ver em eventos familiares. Fomos amigas por 5 anos, mas depois do divórcio voltamos a ser estranhas. Não sabia a razão do divórcio, já que tinham 2 filhos e tudo aconteceu de repente. Como Amanda já não queria mais fingir ser minha amiga, perguntei a Ionara, pensando que Saulo teria contado a ela. Descobri que Amanda e Saulo discutiam muito por dinheiro. Amanda tinha o hábito de gastar muito sem pensar no futuro. Quando Saulo tentou falar sobre a necessidade de economizar para o futuro dos filhos, Amanda não concordou. Ela achava que, como contribuía com dinheiro para a família, tinha direito a gastá-lo como quisesse. Embora Amanda ganhasse menos que Saulo, ela gastava mais. Costumava usar o dinheiro da conta conjunta para fazer compras caras e desnecessárias. Em uma ocasião, comprou um carro novo sem consultar Saulo.
Isso foi a gota d'água para ele. Quando Saulo mencionou que ela havia usado seu dinheiro para comprar o carro, Amanda ficou furiosa e o insultou. A discussão piorou quando, irritada, Amanda jogou o dinheiro em Saulo e disse que ele pagaria pelo carro. Esse incidente marcou o fim de seu casamento e eles se divorciaram. Pouco depois, Amanda ficou com o carro. Passaram-se 7 anos e já não tenho contato com Amanda, principalmente porque ela se afastou de mim, de Ionara e de Saulo. Agora está claro para mim que Amanda sempre foi arrogante. Eles têm a guarda compartilhada dos filhos, que passam metade do ano com Amanda e metade com Saulo. A única vez que vejo os filhos dela é quando Ionara e eu somos convidadas para cuidar deles por Saulo. Os 3 mantemos contato e somos grandes amigos. Então, é comum que eu cuide dos gêmeos quando Saulo está ocupado ou Ionara não pode. Amanda está ciente disso, mas ainda assim, ela é bastante distante comigo. Não conversamos há muito tempo e eu não esperava fazer isso. Mas algumas semanas atrás ela se aproximou de mim porque precisava que eu cuidasse das crianças enquanto ela trabalhava. Era o turno dela ficar com os pequenos, e quando chegou à minha casa, explicou que a babá não tinha vindo e ela não conseguia se comunicar com Saulo. Ela não queria ligar para Leonara, nossos pais estavam fora e nenhum dos amigos dela podia ajudar. Era sábado, as crianças não tinham aula, mas Amanda tinha uma reunião importante e já estava atrasada. Normalmente, eu teria aceitado cuidar das crianças sem hesitar, mas eu tinha uma entrevista de emprego muito importante e não podia ter 2 crianças barulhentas e bagunceiras por perto. Expliquei a Amanda que não podia cuidar deles por causa dos meus compromissos, mas ela argumentou que, como eu trabalho em casa, deveria conseguir me virar. Ela precisava ir à reunião pessoalmente e não podia adiá-la porque era com um cliente importante. Insisti que, mesmo trabalhando em casa, eu precisava de tranquilidade para me concentrar, especialmente porque a entrevista de emprego era muito importante para conseguir um salário e posição melhores. Disse a ela que não podia perder essa oportunidade, pois são raras, mas Amanda não se importou. Deixou as crianças comigo e disse que as pegaria depois da reunião naquela noite. Cuidei das crianças porque Amanda afirmou que isso fazia parte de ser uma família. Isso me incomodou, já que realmente não somos uma família e ela nunca me tratou como tal. Amanda saiu apressadamente sem me dar a chance de pedir que levasse as crianças. Já estava saindo quando as crianças entraram em casa. No começo, não soube o que fazer, já que tinha uma reunião em 1 hora e precisava que alguém pegasse as crianças antes disso. Tentei ligar para Saulo, como Amanda sugeriu, mas as chamadas não se completavam. Então, liguei para Leonara, que felizmente respondeu rápido e veio buscar as crianças. Mesmo estando de folga, fiquei muito grata a ela por ter sacrificado o dia para me ajudar. A entrevista correu bem e conseguiu emprego, mas as coisas não correram tão bem para Amanda. Depois da entrevista, recebi uma ligação de Saulo. Ionara já havia contado tudo para ele. Saulo explicou que estava inacessível pela manhã devido a problemas elétricos em casa, que danificaram todos os aparelhos eletrônicos, incluindo o celular dele. Foi uma manhã caótica e ele não pôde receber chamadas porque o celular estava desligado. Tinha deixado o notebook no trabalho e teve que procurar um eletricista pela cidade para resolver tudo. Saulo teve que comprar um novo celular para poder falar conosco. Parecia que o universo tinha conspirado para complicar a vida de todos nós naquela manhã. No entanto, Amanda foi a única que agiu de maneira egoísta, deixando as crianças comigo sem considerar minha situação. Disse a Saulo que havia avisado Amanda várias vezes que não podia cuidar das crianças por causa da entrevista de emprego, mas ela insistiu, deixando as crianças e dizendo que eu tinha que cuidar delas. Depois do incidente, me vi responsável pelas crianças, já que agora eu fazia parte da família e aquilo era minha responsabilidade. Não tive tempo de contar a Ionara sobre o que aconteceu naquela manhã, mas à noite expliquei tudo a ela e a Saulo.
Falei sobre a discussão e como Amanda me deixou com as crianças e foi embora antes que eu pudesse dizer algo. Saulo ficou muito chateado ao ouvir isso, e mais tarde descobri que não era a primeira vez que Amanda agia daquela maneira. Ultimamente, ela costumava deixar as crianças com parentes ou, pior ainda, na casa de amigos, alegando ter compromissos importantes, e ia embora antes que pudessem protestar. Alguns aceitavam e cuidavam das crianças, mas a maioria acabava ligando para Saulo para buscá-las, já que não estavam preparados para isso. De repente, Saulo já tinha dito várias vezes a Amanda que aquele comportamento era negligente e irresponsável, além de ser embaraçoso para ele, que frequentemente tinha que se desculpar com as pessoas que ela havia incomodado. Mas ela insistia que, como era seu turno de ficar com as crianças, ela podia fazer o que quisesse e ele deveria ficar de fora. Ela se recusava a pedir ajuda a Saulo, Ionara ou a mim, por orgulho. No entanto, naquele dia, teve que recorrer a mim porque, aparentemente, todos os outros se recusaram a abrir a porta para ela, não querendo sacrificar o sábado para cuidar dos filhos. Descobrimos isso recentemente, depois que Saulo investigou para reforçar seu pedido de custódia total. Discutiram sobre o comportamento de Amanda desde que ela foi promovida e sua carga de trabalho aumentou, levando-a a negligenciar as crianças. Depois do incidente comigo, Saulo decidiu que já era suficiente e que precisava solicitar a custódia total. Havia outras questões preocupantes, como o fato de Amanda mimar demais as crianças quando estavam com ela, o que dificultava para Saulo discipliná-las quando estavam com ele. Durante anos, ele tentou ensiná-los boas maneiras e disciplina, mas Amanda deixava que fizessem o que quisessem, sem regras, argumentando que eram apenas crianças. Isso resultava em comportamento indisciplinado em casa, sem entender o que é certo ou errado. Quando voltavam para Saulo, todo o progresso que ele havia alcançado durante o tempo com eles era desfeito. Cansado da situação, Saulo solicitou a custódia total, complicando as coisas para mim, já que meu pai está muito preocupado com a possibilidade de Amanda perder a custódia das crianças. No dia em que Amanda recebeu a notificação judicial, meu pai me ligou e me pediu para resolver a situação falando com Saulo ou Ionara para demonstrar que Amanda é uma boa mãe. Eu me recusei, argumentando que Amanda não é uma boa mãe e que seria melhor para as crianças se eu não interferisse na disputa pela custódia. No entanto, ele insistiu que eu deveria obedecer a ele. Até ameaçou me deserdar e cortar relações comigo. Ele acredita que toda essa situação é culpa minha porque não cuidei das crianças naquele dia, mas não vejo como isso pode ser atribuído a mim, já que Amanda nunca foi minha amiga e não pode esperar que eu a trate como família e atenda a todos os seus pedidos. Mesmo que fosse o Saulo, eu teria recusado, porque um bom pai assume a responsabilidade por seus filhos em vez de obrigar os outros a cuidar deles. Tentei fazer meu pai entender, mas ele não ouviu e me deu um ultimato: ou falo com Saulo para resolver a situação ou perco meu pai. Quanto à minha relação com ele, é razoável. Sempre fui mais próximo da minha mãe quando ela estava viva. Quanto ao meu pai, tivemos uma relação normal durante meu crescimento, mas atualmente não somos tão próximos. Desde que me mudei de casa, meu pai sempre esteve muito ocupado e não conseguimos estabelecer uma relação muito próxima. Não que nossa relação seja ruim, mas também não é das melhores. Está em um meio termo. Parece que ele e Amanda, minha madrasta, estão mais unidos agora e por isso ele a defende, mesmo quando está errada. Nunca tive uma relação muito próxima com Amanda, mas ela nunca foi má comigo. Em resumo, minha relação com todos eles sempre foi neutra, nem ruim, nem excelente. Quero deixar claro que não poderia ter mudado o horário da minha reunião, pois isso seria pouco profissional. Já havia solicitado que a entrevista fosse no sábado, pois trabalho nos outros dias e não acho que devo mudar minha rotina pelos filhos de outra pessoa. Sobre trabalhar aos sábados, não entendo por que isso causa tanto alvoroço. Não é algo que aconteça sempre, é apenas ocasional.
No mundo atual, especialmente no meu campo como especialista em marketing digital, trabalhar aos sábados não é algo incomum. Espero que isso explique por que eu tinha uma entrevista no final de semana. Além disso, Saulo e eu nos tornamos amigos depois que ele começou a sair com Amanda. Passou apenas uma semana e a disputa pela custódia já começou. Já é tarde para eu fazer alguma coisa. Meu pai ainda tenta me convencer a falar com Saulo para intervir. Acredita que eu possa fazer algo porque Saulo é meu amigo. Meu pai insiste na ideia de família, assim como Amanda, dizendo que eu deveria pensar nela primeiro. Tentei explicar que é tarde demais para intervir e também não quero me envolver, pois não é meu lugar. Isso é um assunto entre os pais das crianças, e eu não sou parente de sangue, seria inadequado tentar persuadir Saulo a desistir, especialmente porque acredito que ele está certo. Na verdade, Saulo está fazendo certo ao buscar a custódia total das crianças, é o melhor para todos a longo prazo. Amanda é arrogante, rude e egoísta, e não seria um bom exemplo para as crianças. Ela poderia ensiná-los a ser como ela, e ninguém, especialmente o pai, gostaria disso. Não comentei isso com meu pai, mas se ele continuar insistindo, talvez eu acabe dizendo, porque é o que realmente penso. Curiosamente, enquanto meu pai defende Amanda e tenta me convencer a mudar de ideia, ela nem sequer falou comigo. Acredito que não tem muito a dizer porque sabe que é culpada e não imagina o que aconteceu. Recebi uma ligação do advogado do meu pai informando que ele estava me excluindo do testamento por não ter feito o que ele pediu. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização e estou ocupada com meu novo trabalho, tenho muito o que fazer e não posso perder tempo com os problemas do meu pai. Respondi ao advogado que estava tudo bem com isso e desliguei antes que ele pudesse continuar. Meu pai considerou isso muito ofensivo e decidiu vir à minha casa para expressar sua decepção com meu comportamento. Ele apareceu à noite, logo após eu terminar o trabalho, e mesmo eu dizendo que não queria falar porque tinha tido um longo dia, ele se recusou a ir embora, insistindo que precisávamos conversar. Me mantive firme e não o deixei entrar, então ele ficou na entrada, me dando uma lição sobre a importância da família. Ele disse que arruinei a vida de Amanda ao reclamar dela para o Saulo, sabendo que ele aproveitaria a chance para tirar as crianças dela. Segundo meu pai, Saulo é uma pessoa egoísta que só pensa em si mesmo e queria fazer Amanda sofrer por ressentimentos passados. Eu poderia ter explicado para meu pai que isso não era verdade, mas não faria sentido discutir, pois ele não me ouviria. Meu pai sempre confiou em Amanda, então decidi que ele poderia continuar acreditando nela e ignorando todos os outros. Ele tinha liberdade para fazer o que quisesse, contanto que não me envolvesse. Se ele quisesse proteger Amanda e Saulo, que o fizesse, mas eu não ajudaria. Quando tentei me afastar, ele começou a gritar, me acusando de não ser leal à família. Eu o ignorei, mas suas palavras me machucaram quando ele disse que eu seria uma mãe terrível. Gosto da minha vida, mas às vezes desejo ter minha própria família. Tive relacionamentos, mas nenhum durou o suficiente para ser sério. Fui machucada, especialmente quando meu relacionamento mais longo terminou em traição. Estive com ele por quase 5 anos, planejando nosso casamento, mas tudo acabou quando descobri seu caso com a secretária. Isso foi há alguns anos, e minha família sabia, pois fiquei muito afetada. Hoje estou melhor, mas ainda dói quando o assunto é mencionado. Foi cruel da parte do meu próprio pai usar isso contra mim. Não podia acreditar que ele zombasse de algo tão doloroso para mim. Me recuperei rapidamente quando percebi que aquele homem já não era mais meu pai. Ele era parte da família de Amanda agindo contra mim porque eu havia magoado. Meu verdadeiro pai havia desaparecido e agora estava sem pai. Não precisava me sentir mal pelo que um estranho dizia. Pensar assim me ajudou a lidar com a situação. Ainda dói um pouco, mas acabou e a única coisa que posso fazer é me afastar completamente deles. Saulo ganhou a custódia total das crianças, como todos esperávamos.
Ficamos felizes por ele e pelas crianças, pois era o melhor para eles. Amanda, por outro lado, não estava contente. Começou a difamar todos na cidade, alegando que arruinamos sua vida e tiramos seus filhos dela. É estranho que ela diga que sente falta das crianças. Já passou quase um mês desde que perdeu a custódia e ainda não as visitou. Ela ainda tem o direito de visitá-las, então não há desculpas. Isso mostra o quanto ela realmente se importa e que só menciona as crianças para ganhar simpatia. Na minha opinião, uma mãe que usa seus filhos para ganhar simpatia não deveria tê-los. Ionara e eu ainda podemos vê-los. Eles sentem falta da mãe, mas ficarão bem. Meu trabalho também está indo bem. Não tenho falado com pessoas que não gosto, então não tenho arrependimentos. Estou distante do meu pai, já que ele preferiu assim. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi convidada pelo seu ex-marido para comparecer ao casamento dele apenas para ser humilhada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!